é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Deus abençoe, minha querida. Queridos, eu quero saudar vocês com a comprometedora graça de Jesus. Eu quero cumprimentar você com a comprometedora graça de Jesus. Essa graça que é perigosa, porque ao mesmo tempo que está disponível para nós, ela nos comprometeu. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa noite, e compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar Jesus, compartilhar o que Ele tem feito, porque Ele é real. Queridos, Deus é real. E Ele está interessado em nós. Ele está muito interessado em nós. E antes que eu comece a ministrar, depois de fazer menção à minha gratidão ao Senhor, eu quero agradecer a vida da pastora Jerusa, essa outra mãe, depois da minha mãe biológica que Deus me deu. Que Deus te abençoe com graça, que Deus te abençoe com ousadia. E que Deus continue aumentando a autoridade dEle sobre a tua vida. Obrigada por tudo que não cabe em palavras. Muito obrigada. Juntamente tem a mãe Lígia, que é outra mulher muito especial, que marcou a minha vida, a minha história, a história do meu povo. E está aqui hoje, nessa noite, mais uma vez, porque eu acho que Deus ficou apreensivo quando viu que eu nasci lá em Angola. A pastora Jerusa já tinha nascido aqui no Brasil, a mãe Lígia tinha nascido lá em Santa Catarina. E aí ele sabia que um dia nós as três íamos nos juntar e íamos chegar às três no meu país. Misericórdia. Ai dos angolanos! E se tem algum me assistindo em algum lugar, ai dos angolanos! Porque todos aqueles que cruzarem o nosso caminho serão pegos, de um ou de outro jeito. É desejo do meu coração que Deus nos use para fazer a vontade dEle. Estou muito feliz. Junto com toda a família da Palavra da Vida. Dizem que o africano, a primeira coisa que faz quando chega no lugar é procurar a sua tribo, gente. Aquele pedaço ali é minha tribo. Deus abençoe muito. Tá, fiquem tranquilos, gente. A gente não vai fazer escândalo aqui. Gente, fica tranquilo, fica quieto aí que eu estou pregando, tá? Se comporta. Quero também agradecer a Deus pelo pastor Samuel. Deus abençoe, pastor, a ti, teu trabalho, teu ministério. Deus abençoe o presidente desse ministério, Palavra da Vida. Deus abençoe todas as famílias. Você que está aqui nessa noite, que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Você tem tua Bíblia aí? Por favor. Abra comigo sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3. E enquanto você vai achando, eu tenho a mania de escrever livros. Já escrevi 2. O primeiro, contar meu testemunho, minha história, minha vida, meu contexto, um pouco da minha nação, um pouco da guerra que eu vivi. E o segundo é um livro de respostas. Todos nós queremos respostas, de uma ou de outra forma. E no final do segundo também tem o meu testemunho. E eu trouxe para compartilhar com os irmãos. No final os irmãos poderão adquirir. E por que eu digo que é um livro de respostas? Porque fala de uma mulher que foi no poço de Sicar. Estava sendo esperada por Jesus. E eles têm um tete a tete, um olho no olho. Eles têm uma conversa. E Jesus simplesmente fala com ela sobre tudo. A sede dela é saciada. A identidade dela é revelada. O propósito dela é destinado, e ela simplesmente sai do poço. A Bíblia diz que ela deixa o seu cántaro e ela vai para a cidade, para onde chamavam ela nomes e para onde ninguém queria ficar perto. Ela chega lá e diz: venham comigo e eu vos mostrarei alguém. Revestida pela autoridade de Deus, porque quando Deus chama, quando Deus dá a túnica, Ele se responsabiliza pelas consequências. Êxodo capítulo 3, você já achou? Diga amém. Leia comigo os versículos 1 e siga comigo a leitura. Êxodo capítulo 3, leia comigo a partir do versículo 1 e siga comigo. Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian.
e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Os últimos versículos, o 10 e o 11. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu quero orar contigo mais uma vez e antes eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é que você está a fazer com a sua vida? Essa vidinha que não é tua, mas Deus te emprestou. O que é que você está a fazer com ela? Dentro dessa vidinha, o que é que você faz com o seu dinheiro, com a sua energia, com o seu tempo? O que é que você está a fazer com a capacidade de sonhar que o próprio Deus deu a você? O que é que você está a fazer com a sua vida? Pai, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos. E mais uma vez, obrigada, obrigada e obrigada, Senhor. Pela salvação, obrigada. Pela vitória na cruz, obrigada. Pela vida, obrigada. Pela alegria, obrigada. Obrigada pelo Brasil, obrigada por Angola, obrigada pelas nações. Obrigada porque mesmo quando parece que as coisas estão fugindo do controle, o Senhor ainda permanece no controle das nossas vidas. Por favor, fala conosco de novo e de novo, até entendermos. E em tudo, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto muito da palavra de Deus porque ela não molda o nosso comportamento. A palavra de Deus não é um mecanismo para mudar a forma como nós nos comportamos somente. A palavra de Deus é o mecanismo que Deus usa para mudar e moldar a nossa essência. Para moldar a nossa essência. Aquilo que nós somos por dentro, que acaba se revelando no exterior. A palavra de Deus não vem para sacudir um pouco algumas poeiras e para poder nos deixar apresentáveis. A palavra de Deus vem para nos matar e nos deixar quebrantáveis, quebrantados, para que o seu propósito se cumpra. E esse propósito é nos tornar parecidos com seu Filho Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse. E eu gosto dessa mesma palavra e compartilhando com os irmãos hoje, nessa noite, mais uma vez, a história de Moisés, o testemunho de Moisés, a vida de Moisés, que nos inspira e nos desafia a sair da posição em que nós estamos para aquela que Deus estabelece sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre o nosso povo. E falando em povo, eu gosto de me lembrar de uma frase que diz que um povo nunca pode se esquecer do seu chamado, da aliança que tem com Deus e da palavra desse mesmo Deus.
Um povo nunca pode se esquecer do seu chamado, porque enquanto continua se lembrando do seu chamado, continua manifestando os valores do reino na terra. Continua caminhando na contramão do mundo, continua falando a língua e a linguagem do reino e vivendo sobre a cultura celestial. Um povo nunca pode se esquecer da aliança que tem com o seu Deus, porque enquanto não se esquece da aliança que tem com o seu Deus, não se aliança com outros deuses. Não se deixa vencer pela idolatria. E se tem uma coisa que machuca o coração de Deus, é a idolatria. E a facilidade de idolatrarmos outras coisas no lugar do Deus com o qual estamos aliançados é muito grande. A tendência é muito grande. Nós acordamos tentados a idolatrar coisas, a idolatrar pessoas e substituir no lugar daquele único Deus que olhou para nós e se aliançou conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Mas Ele está aqui de novo, olhando para nós e dizendo: eu quero vocês para mim. Sois o meu povo, sois meus filhos, eu quero vocês para mim. São meus, me pertencem. E Ele fará de tudo para nos encontrar. Ele fará de tudo para nos abraçar. Ele fará de tudo para nos curar. Ele fará de tudo para nos tornar apresentáveis diante do seu trono, diante da sua presença. Um povo nunca pode se esquecer da palavra desse Deus, porque essa palavra, apesar da constituição de uma nação, apesar das regras de trânsito, apesar de qualquer outras coisas que regem uma nação, um povo nunca pode se esquecer da palavra de Deus, porque quando as outras coisas falharem, a palavra de Deus permanece imutável. E Ele mesmo diz em Mateus: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, se mova sobre ela. Mudam as circunstâncias, mas a palavra do Senhor permanece imutável. Mudam os tempos, mudam os anos, mudam, mas a palavra de Deus permanece imutável. E nessa noite, queridos, depois que o pastor Samuel já falou da nossa viagem para Angola, o clima é muito propício para falar da chamada e da vida de Moisés. O clima é muito propício, mais uma vez, para conversar contigo sobre o que você está fazendo com a tua vida, com os teus talentos. O clima é muito propício para analisarmos alguns pontos na passagem que nós lemos. Do versículo 1 ao versículo 3, queridos, Deus começa a tratar o caráter de Moisés. Deus começa a tratar a alma e o espírito de Moisés. Porque Deus não vai te usar para tratar os outros enquanto você ainda não estiver tratado. Deus não vai te usar para curar ninguém enquanto você ainda não estiver curado. Deus não vai te usar de uma forma escandalosa, em adoração, de forma profética, se você ainda não aprender a fazer isso lá no seu quarto, lá só você e Ele. Porque você vai passar vergonha e não é desejo de Deus te expor. Se tem uma coisa que Ele preserva, é você, é a sua identidade, é a sua singularidade. Queridos, somos pecadores, mas isso não significa que devemos viver no pecado. Hebreus 12, capítulo 15, gosto dessa passagem porque diz que sem santidade ninguém verá. Sem santidade ninguém verá. Meu querido, para um pouquinho ali, depois a gente continua. Obrigada. Santidade não é nada mais, nada menos do que deixar que o próprio Deus trate o nosso caráter. Mas quando eu falo do Deus tratar o nosso caráter, não é só nos ajudar a perdoar as pessoas que menos merecem. É deixar que Ele receba as chaves das gavetas mais escondidas
da nossa alma. Sabe o que estava acontecendo com Moisés? Ele estava fugindo. Não, e ele não fugiu de uma família disfuncional. Ele não fugiu de uma família problemática. Ele não fugiu de uma família sem dinheiro. Ele não fugiu de uma família cheia de doenças. Ele não fugiu de um desconforto. Não, ele fugiu do palácio. Ele tinha brasão. É brasão que dizem, né? Ele tinha brasão. Me ajudem, é brasão? É brasão, ele tinha brasão. Graças a Deus, ele sim nasceu num berço de ouro, literalmente. Seu futuro estava traçado, estava tudo pronto para ele. Ele tinha tudo para brilhar. E ele estava brilhando porque tinha gente que o invejava. Mas ele não estava a entender nada porque sabia que aquela vida não era dele. Não existe nada mais chato do que viver uma vida emprestada. Não existe nada mais chato do que imitar chamado. E às vezes vejo gente que imita a unção. Eu quero ministrar de forma ungida como aquele ali, como aquela ali. Ei, pare de viver uma vida que não te pertence. Pare de imitar algo que não tem a ver com a sua vida. Deus pega Moisés no momento em que ele estava totalmente despreparado. E eu gosto de Deus por isso. Porque Deus não usa pessoas preparadas. Ele usa pessoas despreparadas que estejam disponíveis a serem treinadas. Aleluia! Ele está despreparado. O tapete saiu dos seus pés. Ele matou alguém. A sanção seria a morte igualmente, porque estamos no Antigo Testamento, é dente por dente, é olho por olho. Então, por um instante, ele está com uma mão à frente e outra mão atrás e ele não tem nada. E Deus gosta de nos encontrar no momento em que você não tem nada. Em que os melhores amigos, deram as costas. Deus permite, e eu gosto de Deus por isso. Porque no momento das nossas crises, que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Porque quando o tapete sai dos teus pés, você ganha coragem. Porque você começa a perceber que você está nu. Então você ganha vergonha e você diz: Deus, olha para mim. E Ele vem para te dar toda a cobertura necessária. E se você tem juízo, você aprende. Aqueles mesmo que te dão as costas, depois eles voltam e falam o que aconteceu com você. E se você tiver coragem de falar, você olha para ele e diz: Deus me tocou. Eu lutei com ele na madrugada e não morri. Ele me tocou. Ele quebrou a minha costela, mas ele me tocou. Ele remenda, ele costura, ele cura. E Ele te ensina a olhar no olho dEle e aprender o que é dependência. Deus conhece as coisas pelo avesso. Deus conhece as coisas pelo avesso. E é no avesso onde precisamos ser tratados. Queridos, o céu é para aqueles que aceitam ser tratados. Somos rosas, mas infelizmente somos rosas espinhosas. E se não deixarmos Ele colocar suas digitais em nós todos os dias, seremos mais espinhos do que rosas. Mas a graça dele é tão grande que Lamentações 3:22 diz que ela se renova cada manhã e está disponível para nós. Queridos, a sarça arde, mas não se consome, e Moisés fica perplexo. Como? Deus não vai te explicar. Sabe com Deus é como? Primeiro você obedece, depois você entende. Primeiro você obedece, depois você entende. Para de perguntar, Deus não vai te explicar. Ele não depende de você para fazer a vontade dele. Você acha que se dependesse de você, você estaria aí onde você está? Teria morrido faz tempo. Ainda bem que Ele não responde sim a todas as nossas orações. Não vai te fazer bem, não vai. Aguenta firme, você não vai morrer.
Deus traz Moisés para uma conversa e ele ensina a ele o autoconhecimento. Chama Moisés e fala: Moisés, olha para dentro de você. Você tem um berço de ouro, mas você não tem nada agora. Você diz ser livre. Você cresceu num palácio, mas você está foragido e não tem mais liberdade aqui. Deus chama Moisés para uma reconstrução. Porque enquanto você não for reconstruído, você não vai construir nada. É tendência do homem querer construir coisas, querer construir. Deus nos dá a oportunidade de construir para o reino. Mas para construirmos para o reino, primeiro é necessário um olho no olho com o Criador. Deus olha para ele e fala: vou te libertar. Chega mais. Chega mais, eu vou te libertar. Vem mais para perto, vem. Eu vou te libertar. Vem, vem. Gálatas 5:1 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E a parte B desse versículo é muito boa. Não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Sabe por que Deus precisa tocar em nós? Sabe por que Ele precisa nos quebrar? Sabe por que Ele precisa trabalhar de uma forma paradoxal? Porque é o caráter que mantém a unção na posição do profeta. Do versículo 4 a 6, enquanto ele é santificado, Deus o tira da superficialidade para a profundidade. Às vezes olho para a Bíblia e falo: mas isso só aconteceu na Bíblia ou pode acontecer hoje também? Aí eu ouço o Espírito Santo me dizer: caminha de forma louca e você vai ver loucura e fazer loucuras. Sempre funciona. Seu Deus é louco. O nosso Deus é louco, queridos. E Ele quer fazer loucuras através de nós. Mas para isso precisamos deixar que Ele nos use. Olha para mim. Eu estou a levar 2 mães. Eu estou a levar uma pastora que está a deixar uma igreja por um mês. Eu estou a levar a esposa de alguém, vó de alguém, olha para mim. Eu não tenho nenhuma garantia. Eu não lhes prometi nada. Eu geralmente sou muito... Eu gosto de ser sincera, porque eu descobri que a verdade é muito mais fácil. Eu não sei direito onde a gente vai dormir. Eu não sei direito o que a gente vai comer. Mas eu sei que elas vão ter um lugar para dormir e eu sei que elas vão ter o que comer. E aqui eu falo com uma outra Ruth, me achará. Onde eu comer, elas comerão. Onde eu dormir, elas... A outra parte de ser sepultada não vou falar. Porque Deus as trará viva. Porque eu estou a levar vivas, elas voltarão vivas para a glória de Deus. Ainda não acabou, é só o começo. Mas é uma vida de loucura e você diz: eu vou parar tudo o que eu estou a fazer e eu vou simplesmente dizer sim, porque quando eu voltar do sim, eu vou continuar a fazer o que eu estava a fazer com mais excelência. O reino é daqueles que buscam excelência. Não faça as coisas de Deus de qualquer jeito. Ou é excelente ou não faça, por favor. Deus começa a preparar Moisés para o que vem em seguida. E a missão de Deus, queridos, é para aqueles que têm tempo para ouvir e esperar a Deus. Nós estamos numa geração do fast food. A gente ora de manhã e quer que Deus responda à noite, no culto da noite. Ei, por favor. Nem você mesmo é tão rápido assim. Aí talvez você diga: não, mas eu não sou Deus e Ele é Deus. E daí? Espera. Espera. Por que Deus não encontrou Moisés lá no palácio? Por que Ele encontra Moisés nesse momento da sua história? Deixa eu olhar para a tua vida e dizer: cada fôlego teu é do Senhor, cada fôlego teu pertence ao Senhor. Você acorda porque o Senhor te sustentou. Você dorme porque amanhã o Senhor vai te sustentar de novo.
E você está nesse ponto da tua história hoje, exatamente no momento em que você gostaria de estar, em que Deus gostaria que você estivesse. Você está no ponto da história em que Deus gostaria que você estivesse. O versículo 5, Deus diz para Moisés: não chega para cá, não venha do jeito que você está. E eu vejo Deus mostrando uma ordem hierárquica. E no versículo 6 ele diz: Moisés, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando Moisés entende a autoridade de quem está em jogo, ele simplesmente dá um jeito de cobrir o rosto. Veja que quando ele viu a sarça, ele saiu correndo, não cobriu nada, não entendeu nada. Mas depois que ele começa a entender o que está em jogo, ele já é quebrantado, ele já começa a se sentir pequeno demais diante da autoridade do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, e ele cobre o rosto. E você lembra de mais homens de Deus que tiveram que cobrir o rosto quando perceberam que era Deus falando? Pedro pegou a túnica e disse: eu preciso me cobrir agora, porque eu, Messias. Isaías disse: eu estou ferrado, os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo impuro, mas eu vi o Senhor, os meus olhos viram o Senhor. Deus é Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Deus é Deus. E Deus tira Moisés da superficialidade para a profundidade, do raso para o profundo. E gosto da passagem de 2 Coríntios 5, 7, onde diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E Romanos 4,17 diz: Ele traz à existência as coisas que não são como se já fossem. E agora Deus começa a ensinar Moisés a não caminhar por aquilo que ele vê, não pelas circunstâncias, não pela lógica, não pela razão. Ei, não deixe que a razão roube o espaço da fé na tua vida. Independentemente da ciência, independentemente dos fatos, independentemente das garantias, nós somos um povo chamado para andar por fé e não pelo que vemos. E às vezes, como povo de Deus, nós sem nenhuma garantia. Eu estou indo, não me prometo, mas eu estou indo. Eu estou indo. Nossa garantia é a obediência. A obediência é a garantia do povo de Deus. Obedeça, só obedeça. O resto Deus se responsabiliza. Do versículo 7 ao versículo 9, Deus revela o projeto dele para Moisés e explica a missão. Veja, ele é tocado, ele é tratado, ele vê a sarça, ele ouve o Senhor, ele quer cobrir o rosto porque ele percebe o que está em jogo. E aí Deus começa a revelar para ele. Ele diz: olha os verbos a serem conjugados aqui. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu conheço-lhe o sofrimento e desci a fim de livrá-los e vou tirá-los desta terra para outra terra. Você quer ser usado por Deus? Veja o que Deus vê e do jeito que Deus vê. E às vezes ninguém viu e Deus começa a revelar. E usa a tua boca para dizer: gente, é assim, assim e assim. Aí todo mundo fala: mas como é que você sabe? Aí você só fala: gente, ou nos movemos sobre isso ou morreremos todos. Como ninguém vai querer morrer, vai todo mundo seguir. Veja as coisas do jeito que Deus vê. E do jeito e como Deus vê. Veja as coisas como Deus vê e do jeito que Deus vê. Ouvi o seu clamor, ouça o que vai no coração do Pai. O salmista diz que os segredos do Senhor são para aqueles que os buscam, aos quais dará. Conheço-lhe o sofrimento. Deus quer nos revelar segredos, queridos. Deus quer vos revelar segredos sobre a política do vosso Brasil. Deus quer vos revelar segredos. E Ele quer usar vocês. Ele quer usar vossos filhos, vossos netos. Conheço-lhe o sofrimento.
e desci a fim de livrá-los. Desci. Esteja na posição certa para ser encontrado e usado. Veja que Deus diz assim: eu quero tirá-los desta terra para outra terra. Deus quer lhes tirar de uma posição para outra posição. E Deus sempre faz isso. Ele quer nos tirar de um tempo para um outro tempo. Quando vocês olham para as circunstâncias da vossa nação, eu não sei o que vos caracteriza, mas existe algo que me move. Durante muito tempo, o Brasil mandou missionários para o continente africano. Acredite, se você acompanha as notícias, Deus está fazendo coisas diferenciadas neste tempo. Está ouvindo missionários do continente africano para abençoar o Brasil. Exemplo, eu. E outra coisa que Deus está fazendo, Ele continua se movendo nessa questão de levar brasileiros para o continente africano. Acompanhe os missionários e os pastores e você vai ver. Exemplo, pastora Liz, missionária Liz e pastora Jerusa. A minha pergunta é: como é que você vai fazer parte disso? Você vai ficar aí parado olhando a gente? Não estou dizendo para você fazer a sua mala aí com a gente, não dá. Você teria que fazer visto, comprar passagem. Mas mesmo assim, eu estou a perguntar: como é que você vai participar do movimento do reino? Ou como é que você está participando? E pastor Samuel, Deus abençoe, viu? Essa fundação da junta missionária. Eu espero que lote o lugar da reunião. Não podemos parar de fazer missões. A igreja só existe para fazer missões. Uma igreja que não faz missões não passa de um clube. Eu me nego a fazer parte de um corpo que é só um clube. Eu me nego a encontros e mais encontros. Eu me nego a eventos. Eu quero o reino. Você quer o reino? Eu quero a eternidade. Você quer levar mais um para a eternidade? É lindo, vai ser lindo quando você chegar lá e aí você começar a olhar. Aquele eu evangelizei. Aquele! Olha aquele outro! Aí vai ser terrível quando você olhar. Você não evangelizou ninguém. Aí você vê lá a gente abraçando todo mundo. Não estou dizendo que você não está evangelizando. Estou dizendo, se você já está, continue. Se você não está, esse é o teu tempo. Eu quero caminhar para o final. Não basta saber, queridos, o que deve ser feito. É preciso vontade e coragem para fazer. E eu gosto de uma frase do Gabriel Chalita, onde ele diz: é necessário que os incomodados vençam os acomodados. É necessário que os incomodados vençam os acomodados. Acomodado reclama. Às vezes acomodado atrapalha. Acomodado às vezes é pessimista. Chega um e fala assim, vamos fazer isso. Ele fala, olha a chuva, olha o sol, não tem dinheiro, olha isso, não vai dar certo, gente, vamos ficar aqui. Vamos continuar fazendo aqui, vamos fazer nossa coisinha aqui, vamos fazer nossa panelinha aqui. Está tudo tão legal. É preciso que os incomodados cheguem, não está legal coisa nenhuma, isso aqui pode melhorar. Vamos estender as tendas, gente. Vamos lá, vamos fazer assim, vai dar certo. E se não tiver, Deus proverá. É necessário que os incomodados vençam os acomodados. Avivamentos, reavivamentos não são gerados com acomodados, mas com incomodados. No Antigo Testamento, queridos, o sacerdócio era hereditário e representava o povo escolhido, aquele que de forma comprometida não se esquecia da palavra, da aliança e do chamado. Deus quer se comprometer com essa geração, mas essa geração precisa dizer sim, não só com a sua boca, mas com a sua atitude. E queridos, nós precisamos ser uma igreja, uma nação que não vive somente de avivamentos de fim de semana. Chega aquele evento e todo mundo de tchá, segunda-feira tudo a mesma coisa. Vão num retiro e a presença de Deus e todo mundo falando em línguas e tal e não sei o que. Chega na segunda-feira, né? Precisamos ser uma nação, uma geração que vai nos eventos, já chega com fogo. O ministrante não fala quem veio buscar Deus, não, já fala quem já veio com Deus, gente.
Quem já veio com fogo, não fala quem quer fogo do Senhor, não fala quem quer chama. Já fala quem continua com fogo não se apagando, gente. Porque imagina, é fogo no irmão, é fogo na irmã, é fogo ali, é fogo. Quando junta esse fogo, o que vai acontecer com as famílias, com a nação, com o povo e com as nações? O que é que vai acontecer? Me diga. Ou eu vou arder, ou então eu morro. Ou eu ardo, ou eu ardo. Não vou dar outra opção para Deus. Não, Deus não me tirou de lá onde eu estava para não arder. Eu escolho arder. Escolha arder. Escolha arder. E o fogo não está sobre A ou sobre B. Para você receber. O véu foi rasgado. Nós temos acesso disponível do fogo. Entre e queime. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Narará, narará. Vamos terminar. O triunfo de Jesus, queridos, foi um grande golpe para as trevas. Satanás perdeu. Eu disse, Satanás perdeu. Ele não está fazendo braço de ferro para ver se Jesus... Jesus é! Aí, Satanás, Lúcifer. Não. Sabe o que ele diz? Toda a autoridade me foi dada. Toda. E em Atos 1:8 ele diz: e vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas do poder, da autoridade. Satanás já perdeu. Ele foi fatalmente golpeado. Acabou. E não há nada sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério que ele possa tocar. Tudo pertence ao Senhor. Foi ele quem te deu. Oh, remanagana shuria manasai. Riamanagana shei. Eu não aceito nada menos do que isso. Oh, aleluia. Deus anulou toda a vida de Moisés. Anulou tudo. E Deus disse: agora eu vou te mostrar o que você nasceu para ser. E o que você nasceu para fazer. E ele se identifica. Tremendo, gemendo, preocupado, aflito. Mas ele se identifica com o chamado de Deus. Porque pela primeira vez na vida, ele tem uma vida que não é emprestada, que é a vida dele. Ele tem uma missão que não é do outro, é a missão dele. Há uma famosa que diz: a primeira coisa que você precisa fazer quando você nasce é encontrar o que você nasceu para fazer e começar a fazer o mais rápido possível. Para você não perder a sua vida e depois voltar para trás e perceber que gastou muito tempo fazendo o que não era para fazer. Antes de orar por você, nós estamos indo para Angola, certo? Estamos a preparar tanta coisa, gente. A igreja, a palavra da vida se moveu de um jeito. E não é só aqui, da pastora Jerusa, mas de todos os lugares. Gente, está brotando milagre assim, da gente, assim, Deus não depende de nós para fazer o que Ele quer. Deus não depende de mim, Deus não depende de nós. Ele faz e faz bem feito. E se Ele disse que vai fazer uma coisa na tua vida, acredite. Que Deus aumente a tua fé nessa noite, acredite. Ele faz e Ele faz bem feito. Trouxeram tudo. E a gente vai fazer sopão. A gente vai fazer sopão, a gente vai fazer cheiro, a gente vai fazer um monte de coisa, tanta coisa para fazer que a gente precisa de tempo. Aí a pastora Lu perguntou: mas por que vão fazer o sopão de manhã? Eu olhei para ela e disse: porque alguns vão dormir sem comer nada e precisam trabalhar durante o dia. Então vamos fazer sopão porque eles já comem, já, né? Um rango. Aqui falam rango, gente, ou vocês são chique. Mas entendeu o que é rango, né? Não finge que não entendeu, que você entendeu muito bem. Aí eles vão comer. E vão comer disso, que a gente não é bobo. E eles vão comer do céu. Pode começar, meu querido. Deixa Deus te usar. Queridos, eu não nasci crente, tá? Sou filha de pastor. Mas filho de pastor não é pastorzinho, não. Filho de crente não é crentinho, não.
Se tem uma coisa que filho de crente precisa fazer, é se converter. Dá uma salva de palmas para o Senhor, que agora Ele está merecendo. Querido, se tem uma coisa que filho de crente tem que fazer, é se converter, porque eu me escondi no manto da responsabilidade dos meus pais até os 15 anos. Enfrentando crises existenciais. E eu me identifico muito com a história de Moisés. Porque Deus chegou e pegou todos os meus argumentos. E vou usar um termo bem complicado aqui. Colocou goela abaixo. Ele olhou para mim e disse, você aguenta? Eu disse, Deus, não. Então eu disse, tá. Tá pronta para deixar eu te segurar? Eu disse, tô. Até hoje Ele está me segurando. Eu entendi aquela conversa. É só por isso que eu estou aqui. Eu entendi muito bem aquela conversa. E uma das minhas maiores questões era: por que eu ouço meu pai pastor pregar que Deus ama a África, quando eu vejo militares matando o povo nas nossas aldeias? Por que eu vejo a fome? Se Deus é amor, por que tem tanta gente morrendo? Por que eu tenho que ver uma mãe sendo arrancada dos seus braços dos filhos e jogado para a árvore? E ela sendo abusada de todas as formas que você pode imaginar. Como eu posso crer no Deus do amor quando eu não vejo amor? Isso é coisa que ninguém me responde, nem meu pai que era pastor. Isso é coisa que só o próprio Deus pode me responder. Porque quando você quer que as pessoas te respondam, ou a ciência, você fica ateu. E eu deixei que Ele me respondesse. Queridos, nós vamos visitar o hospital dos desnutridos. São crianças, você já deve imaginar como é, né? Mas a minha preocupação não é o hospital dos desnutridos. A minha preocupação é quando eu estou movida pela gratidão de que nós vamos visitar o hospital dos desnutridos e o Senhor vem e fala: você acredita que você vai entrar naquele hospital e eles vão sorrir para você? Você já imaginou o sorriso de um desnutrido? É horrível. Sabe por quê? Porque os dentes estão todos para fora. Então você não vê se aquilo é um sorriso ou se aquilo é o quê, mas você entende que aquilo é um sorriso. Então, ao mesmo tempo que arranca dor em você, arranca lágrima, você consegue sorrir com Ele. Mas o Senhor disse que a preocupação não é essa. A preocupação não são os desnutridos fisicamente. A preocupação são os desnutridos espirituais. Os desnutridos emocionais que se alimentam da aprovação. Aprovação de A, aprovação de B. Se não me dá like, então eu não presto mais. Enquanto estiverem me dando like, então eu presto. Queridos, o meu testemunho inteiro está no YouTube. PR Ruth Catala. Eu tinha tudo para ser um fracasso. Eu tinha tudo para não crer no poder de Deus. Mas Deus me provou o contrário. Porque Ele teve tudo para me mostrar que Ele pôde fazer milagre. Eu quero orar pela sua vida. O que você está fazendo com os teus dons, com os teus talentos, com as tuas competências, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com os seus sonhos? Eu quero orar por você. Deus mandou Moisés de volta do lugar onde ele saiu, mas de uma outra forma. Quebrado, quebrantado e pronto para ser usado por Deus. E eu quero te perguntar uma coisa aqui. Para onde você precisa voltar? Para onde você precisa voltar? Talvez tem coisas que Deus ainda não te deu porque você não está pronto para administrar. Porque você ainda não voltou para onde você precisa voltar. Eu gostaria que você se colocasse em pé.
para onde você precisa voltar. E acredite, não tem nada mais bonito para ser usado do que o lugar aonde você passou vergonha. Não tem um terreno mais fértil para ser usado do que lá onde você foi ferido, do que lá onde você foi machucado, do que lá onde você apanhou na alma, ou talvez mesmo fisicamente. Então eu quero olhar para a tua vida e fechar essa ministração dizendo: não se assuste se Deus te levar de volta de lá onde você fugiu. Porque não tem como acertar o teu futuro sem se posicionar no presente, acertando o teu passado. Deus vai te levar de volta. Porque eu acredito que é tempo de ver o Senhor. Queridos, é tempo de ver o Senhor, aleluia. É tempo de ver o Senhor. É tempo de ver as coisas que nós lemos na Bíblia. É tempo de viver isso. É tempo de fazer parte da galeria dos heróis da fé. É tempo de não só contar os milagres dos outros, mas também de sermos alvos desses milagres. Alvos de cura, alvos de restauração, alvos de vida. Alvos. Seja a resposta da tua própria oração. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu chamado, pela unção, pela renovação da unção sobre a tua vida. Eu quero orar por você e declarar que Deus revele para você. Talvez você ainda não saiba o que você nasceu para fazer. Eu quero que Deus te mostre hoje. Vem aqui porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua cura. Eu quero orar pelo teu casamento, pela tua família. Eu quero orar por você. Mas não venha só para receber mais uma oração, querido. Venha como se fosse a última oração que você fosse receber na sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui, que a gente também já quer orar? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Quando você chegar na tua casa, olhe para tudo e diga: o que eu estou fazendo com tudo que Deus me deu? Olhe para o espelho e diga: o que eu estou fazendo com esse corpo que Deus me deu, com essas mãos que Deus me deu? Para onde eu preciso voltar? Feche seus olhos. Feche seus olhos e esqueça quem está perto de você. Esqueça quem está perto de você. E talvez você está meio que nem Moisés. Talvez você está meio que nem Moisés, meio perdido, ou talvez com uma mão atrás, uma mão em frente. E talvez nem seja materialmente, ou seja materialmente, mas talvez seja emocionalmente, espiritualmente. Está meio perdido. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. É tempo de se achar em Deus. É tempo de se achar em Deus. É tempo de se achar em Deus. Você não nasceu para viver perdido. Você não nasceu para viver perdido. Aí onde você está, abre a sua boca. Comece a falar com Ele. Explique para Ele exatamente do jeito que está seu coração, sua mente. Eu já vou orar com você, mas abre a tua boca só por um instante. Só por um instante. Só por um instante. Só por um instante. Eu posso não te conhecer, mas lembra, Ele vê você pelo lado do avesso. Pode jogar a máscara aqui. Ele já está de mãos abertas para receber essa máscara. Oh, Pai, no nome de Jesus, nós queremos te adorar. Nós queremos te glorificar. Exaltar o teu nome porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu és justo. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pelo teu amor. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos cada irmão meu, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, cada vida, Senhor, que se posiciona de forma simbólica, vindo aqui e dizendo: Senhor, é tempo de renovo, é tempo de restauração, é tempo de vida, 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 Senhor, é tempo de vida, é tempo de cura. Pai, no nome de Jesus, que a tua presença seja abundante, que o teu toque seja abundante, Pai, no nome de Jesus. Oh Pai, restaura a alegria de muitos aqui, Senhor. Restaura a alegria, Deus, restaura a alegria.
aqueles sorrisos que curam, Senhor, aquele toque que só o Senhor pode dar, Deus, aquela cura que só o Senhor pode dar, Deus, aquelas respostas que só o Senhor pode dar, Deus. Pai, no nome de Jesus, faz a tua vontade, Senhor. Glorifica o teu nome, Deus. Esse é teu povo, Senhor. E eu sei que o teu povo não passa vergonha, Deus. Eu sei que o teu povo não passa vergonha, Deus. Eu sei que o teu povo não passa vergonha, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, acende o fogo. Acende o fogo. Perdoa pecados, Senhor. Cura, cura, cura na alma. Cura, cura, cura no corpo, Pai, cura. Chega de Deus, acordou, comeu, dormiu. Acordou, comeu, dormiu. É tempo do reino. É tempo do reino. É tempo do reino. Escuta o clamor da alma, o gemido muitas vezes que talvez o pastor não ouve, que os amigos não entendem, mas que o Senhor conhece. Oh Pai, no nome de Jesus, Tu és a resposta, Tu és o jeito, Tu és a cura. Que de hoje para diante, Senhor, haja transformação, mudança, haja conversão, haja vida. Gera vida, Pai, nesse deserto. Gera vida, Pai, gera vida nesse casamento. Gera vida nesse relacionamento, Pai.